Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo. Uma viagem que começa com o barulho de um motor a vapor e termina, bom, termina na era da inteligência artificial. A gente vai desvendar a história da automação. E o mais legal é ver como uma única ideia, de mais de 200 anos atrás, acabou criando as máquinas superinteligentes que moldam o mundo em que a gente vive hoje. E para começar essa nossa conversa, já lanço uma pergunta. O que um motor a vapor, lá da Revolução Industrial, tem em comum com um robô supermoderno que está explorando Marte agora? Parece que nada, né? Mas a resposta é a chave de tudo que a gente vai ver. É a automação. Mas antes de mergulhar de cabeça nessa história, a gente precisa alinhar uma coisa: esclarecer uma confusão bem comum. Muita gente acha que automação e mecanização são a mesma coisa. E olha, parecem mesmo, mas a diferença entre as duas é fundamental. É a chave para entender todo o resto. Pensa comigo, é bem simples, na verdade. Mecanização é sobre força bruta. É usar uma máquina para substituir o músculo humano. Já a automação, bom, a automação é sobre inteligência. É dar um cérebro para essa máquina. Sabe qual é a diferença? É tipo usar uma furadeira elétrica para fazer um furo. Isso é mecanização. Agora, ter uma máquina que sabe exatamente onde furar, na profundidade certa, sem ninguém mandar, isso sim é automação. E aqui que está o pulo do gato. Um processo automatizado é aquele que basicamente se vigia sozinho. Ele se auto-observa, fica o tempo todo medindo o que está fazendo e, se algo sai do planejado, ele mesmo se corrige, sem precisar de um operador humano ali do lado. É o ciclo de feedback constante, funcionando por conta própria. Ok, agora que a gente já entendeu a ideia, vamos viajar no tempo de verdade. Vamos voltar lá para o olho do furacão, a Revolução Industrial. Foi lá, no meio de tanta fumaça e invenções que mudaram o mundo, que nasceu a primeira máquina que podia pensar por si mesma. O ano? 1769. Pensa só, o mundo estava sendo virado de cabeça para baixo pelo poder do vapor. E foi nesse cenário que uma invenção aparentemente simples mudou as regras do jogo para sempre. E é essa peça aqui. Pode parecer estranha, mas essa é a invenção genial de um cara chamado James Watt. É o regulador centrífugo. Olhando assim, não parece grande coisa, né? Mas acredite, esse dispositivo é tipo o bisavô de toda a automação que a gente conhece hoje. A função dele era simples, mas, nossa, revolucionária. Manter a velocidade do motor a vapor sempre constante, automaticamente. E funcionamento é a parte mais genial. Olha só que incrível! Quanto mais rápido o motor gira, mais a força centrífuga joga essas duas bolinhas para fora, e quando elas sobem, elas puxam uma alavanca que fecha um pouquinho a válvula de vapor. Menos vapor, menos potência, e o motor desacelera. E se o motor fica lento demais, acontece exatamente o contrário. As bolinhas descem, abrem a válvula e ele acelera. É um ciclo perfeito, totalmente mecânico, se regulando sozinho. Ok, vamos dar um salto gigante no tempo, saindo do século XVIII e vindo direto para os dias de hoje. Aquela ideia brilhante do regulador do James Watt, ela não morreu. Pelo contrário, ela evoluiu e hoje está em todo lugar. Sério, em coisas que a gente nem imagina. No mundo industrial de hoje, a automação basicamente se divide em dois grandes grupos. De um lado, a gente tem a manufatura. Pensa numa linha de montagem de carros com robôs montando peças. Movimento puro. Do outro lado, a gente tem o que chamamos de processos contínuos, tipo uma estação de tratamento de água. Ali, o objetivo não é montar algo, mas sim manter tudo estável, o fluxo, a temperatura, a pressão. Então, para resumir, a manufatura está de olho no movimento, força, velocidade e posição. Já os processos contínuos estão de olho nas condições do ambiente, temperatura, vazão, pressão. São dois mundos bem diferentes. Só que não existe um tipo de automação que sirva para tudo. A escolha da estratégia certa vai depender de duas perguntas bem simples. Quantas peças a gente precisa fabricar? E essas peças são todas iguais ou tem muita variedade? Este gráfico aqui mostra exatamente essa relação. Basicamente, a gente tem 3 sabores. Para fazer milhões de parafusos todos idênticos, a gente usa a automação rígida, super rápida e eficiente, mas só faz uma coisa. Agora, se a gente precisa fazer produtos personalizados, diferentes uns dos outros, aí entra a automação programável, que a gente pode ensinar a fazer coisas novas. E, no meio do caminho, tem a automação flexível, que é um equilíbrio entre as duas. Beleza, mas como é que um sistema desses funciona na prática? Qual é a anatomia dele? A melhor maneira de entender é fazer uma analogia com o corpo humano.
Pensa que todo sistema automatizado tem sentidos, músculos e um cérebro. E é bem intuitivo, olha só. Os sensores são os 5 sentidos da máquina. Eles medem tudo: temperatura, posição, pressão, qualquer coisa. Os atuadores são os músculos. Eles fazem o trabalho pesado. Movem um braço, fecham uma válvula, ligam um motor. E, claro, ligando tudo isso, a gente tem o controlador, o cérebro. É ele que pega as informações dos sentidos e manda as ordens para os músculos. E quem é o cérebro da indústria moderna? Na maioria das vezes, é esse cara aqui, o CLP, o Controlador Lógico Programável. Dá para pensar nele como o neto digital superpoderoso daquele regulador do James Watt. É um computador de guerra, feito para aguentar o tranco da fábrica e controlar tudo com uma precisão absurda. Ele é o maestro da orquestra. E a nossa jornada está chegando ao auge. A gente vai falar agora da expressão máxima da automação, onde cérebro e músculos não só trabalham juntos, mas se fundem de uma forma muito mais sofisticada. Chegou a hora de falar dos robôs. Mas antes, uma curiosidade bem legal. A palavra robô, ela não nasceu num laboratório de engenharia, sabia? Ela veio do teatro, de uma peça de 1921. Vem da palavra tcheca robotnik, que quer dizer trabalho forçado. Ou seja, a arte sonhou com os robôs muito antes da ciência conseguir construí-los. E a evolução dos robôs é fascinante. Dá pra gente dividir em 3 grandes saltos. A primeira geração de robôs era, digamos, obediente, só repetia a mesma tarefa sem parar. A segunda geração ganhou sentidos. Com sensores, ela passou a perceber o mundo ao redor. E a terceira geração, que é a que a gente vive agora, essa está ganhando inteligência de verdade, usando IA para tomar as próprias decisões. E é aqui que a gente fecha o círculo. Lembra da pergunta lá do começo, sobre o motor a vapor e o robô em Marte? Então, aquele robô é da terceira geração. Ele não só faz o que mandam, ele analisa um ambiente totalmente novo, se comunica com a Terra, toma decisões sozinho para sobreviver e cumprir a missão. É o legado daquela ideia simples do James Watt, só que agora em outro planeta. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. A automação começou com a máquina que só precisava controlar a própria velocidade. Hoje, a gente está ensinando máquinas a aprender de verdade, com inteligência artificial. A grande questão que fica no ar é o que a gente deve ensinar elas a seguir. A resposta para essa pergunta, com certeza, vai definir o próximo capítulo desta incrível história.